Vamos lá, queridos? Vamos começar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por aquilo que estamos fazendo. Abençoa esse estudo que vamos dar início, que estamos, Deus, dando continuidade. Obrigado, Deus, por cada membro, por cada vida, por cada família. Nos abençoa, Senhor. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe na escola de líderes que vamos começar. Desperta isso no coração dos irmãos. Desperta, Deus, a vontade. Fala com cada um deles. E nós agora agradecemos, louvamos e entregamos esta aula na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, hoje nós estamos finalizando o livro de Gênesis, tá? Nós estamos falando, o pastor, ele deu uma pincelada em muitas coisas, antecipou algumas coisas. Mas o importante é a gente estar falando de alguns livros e algumas coisas. E o livro de Gênesis é muito importante para a gente falar, tá? Então, o livro de Gênesis aqui, eu coloquei aqui um resumão dos acontecimentos do livro de Gênesis, né? Vamos falar aqui por partes. Depois eu vou falar aqui de algumas coisas que você tem que guardar aí no teu coração. São algumas coisas que, para você entender a palavra, você precisa entender, guardar, gravar, né? Eu vejo que isso aqui é muito complicado para a gente guardar da família, né? Pastor, por que eu tenho que saber da família? Por que eu tenho que saber, tipo, da Abraão, Isaac? Porque tudo aqui está ligado lá na frente, né? Isso aqui tem uma ligação lá na frente. Então, para você que quer entender a Bíblia, você tem que entender da onde começou, né? Desde o começo, não é verdade? Então, quando a gente entende desde o começo, a gente começa a entender o porquê que está acontecendo as coisas lá na frente. Até os dias de hoje, as coisas que aconteceram lá no passado estão surgindo efeito. Por exemplo, a disputa que tem em Israel. Você já viu lá em Israel? Eles têm uma disputa. Você já viu lá em Israel também que eles têm um lado que eles são... sumiu a palavra. Até eles matam, né? Eles matam... fazem carro-bomba, eles querem matar os cristãos, porque eles são, né, pessoas assim que há uma divisão, uma disputa de terra, disputa religiosa entre eles, né? Uns que acreditam em Deus, outros que acreditam em Maomé. Então, queridos, nós notamos que até os dias de hoje, essas disputas ainda acontecem. Então, nós estamos vivendo a história. Né? Se você vê lá o povo de Israel, a gente está vivendo a história, as disputas que eles têm ainda por terra, as disputas que eles têm por território, as disputas religiosas que eles têm lá. Então, queridos, é muito importante isso que nós estamos ensinando. Então, vamos participar aqui, vamos aqui para o nosso resumão. Então, nós vamos fazer aqui, essa parte aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre... Hoje o tema da aula é a entrada do povo no Egito, a entrada do povo de Israel no Egito, tá bom? Então nós vamos fazer aqui o nosso resumo do livro de Gênesis. Você que perdeu algum ponto do livro de Gênesis, você que deixou aí alguma coisa fora, então nós vamos falar aqui nesse momento aqui sobre o livro de Gênesis. Você que falou, pastor, eu perdi alguma aula, eu não sei o que está acontecendo, então nós vamos aqui dar um resumão para você do livro de Gênesis, porque depois nós vamos, a partir de terça-feira, nós já vamos estar falando das 10 pragas. Nós vamos falar do livro de Êxodo, nós vamos falar sobre o povo no deserto. Então vai gastar um tempo com a gente, o povo no deserto. Como que eles sobreviveram no deserto, o que eles passaram no deserto, como foi a dificuldade. Nós vamos dar alguns detalhes, algumas coisas do que eles usaram no deserto. Então nós vamos finalizar aqui o livro de Gênesis. Então o que nós vimos no livro de Gênesis? Nós vimos aqui, primeira coisa, a criação, Deus criando. A gente vê aqui um Deus, lembra quando lá no comecinho, quando eu falei assim que Deus ele era um Deus criativo? Você já parou para pensar que Deus ele poderia chegar? Eu entendo assim, ó. O livro de Gênesis começa assim, a terra era sem forma e vazia. Então significa o quê? Que a terra já era um lugar habitado, já era um lugar onde muito se fala que a terra existia dinossauros, que a terra tinha os animais diferentes. Até os dias de hoje as pessoas ficam falando assim, mas aconteceu, os dinossauros, existiu, não existiu. Aí os cientistas falam que um meteoro caiu na Terra e foi destruído toda aquela beleza. Então a Terra já existia. O fato é que eu imagino que quando Lúcifer, um anjo de luz, que você pode ver lá
em Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel acho que 48, que fala sobre a queda de Lúcifer. Deixa eu só confirmar aqui para mim ver se eu não falei alguma coisa, né? Livro de Ezequiel, que fala sobre a queda de Lúcifer. 21? 28, isso, não é 48, 28. 28. Isso, exatamente. Então, assim, ó, Ezequiel, para vocês terem uma ideia, Ezequiel, ele era o profeta no momento difícil do povo de Israel, onde o povo de Israel estava distante. E ele recebeu uma profecia que um rei, ele estava tendo as mesmas atitudes que Lúcifer, o anjo de luz, teve. Então, eu vou ler Ezequiel 28 e diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro, que era o rei de Tiro, assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é o mais sábio que Daniel. Não haverá segredo que seja oculto a você mediante a sua sabedoria e o seu entendimento. Você granjeou riqueza, acumulou ouro e prata no seu tesouro. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou a sua riqueza e por sua causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso assim diz o Senhor: porque você pensa que é sábio e tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra vocês, o mais impiedoso nações, e eles empunharão as suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transgressão ao seu resplendor fulgurante. Eles terão de descer a cova e vocês terão a morte violenta, tá? E assim, no decorrer deste texto, o Senhor vai corrigindo o rei de Tiro, mas ao mesmo tempo, nesta profecia, ele vai falando com respeito ao orgulho que Lúcifer, como anjo, estava no céu. Tanto que Lúcifer era um anjo diferente, um anjo de luz, e ele, quando andava, ele transparecia, mas o orgulho, como nós lemos aqui no texto, o seu orgulho tirou você da presença de Deus, porque no coração de Lúcifer, no anjo de luz, ele queria ser o quê? Melhor do que Deus, maior do que Deus, tanto que ele conseguiu atrair a terça parte dos anjos para si. Então, naquele momento, eu vejo aqui que Deus, ele reconhece esse coração na vida de Lúcifer, daquele anjo, e Lúcifer é expulso do céu. Nesse momento que Lúcifer é expulso do céu, o que acontece? Ele vem para onde? Para a terra. E quando ele cai na terra, o que acontece? Toda a terra que havia, a beleza que havia na terra é destruído, é cancelado, é estragado. Então, queridos, eu vejo aqui que a terra, ela naquele momento, ela foi abalada. E ela ficou ali como começa o livro de Gênesis. A terra era sem forma e a terra estava vazia. E Lúcifer achava que ali seria o seu território. Mas de repente Deus precisava de alguém para ocupar o lugar de Lúcifer. E o que Lúcifer fazia no céu? Lúcifer, ele tinha a responsabilidade de adorar a Deus, de louvar a Deus. A Bíblia fala que Lúcifer era um anjo que a música saía de dentro dele. Ele era um anjo que quando ele andava a música saía, exalava de dentro dele a sua beleza, a sua capacidade. E quando Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, gerou na vida de Lúcifer uma grande, como que eu posso dizer, uma grande inveja. Por quê? Porque naquele momento Deus estava criando um ser, não uma criatura, né? Criatura
eram aquilo que Deus criava, os anjos. Mas agora Deus estava criando uma criatura, e dessa criatura Deus estava fazendo a própria imagem, colocando o seu caráter, colocando as suas atitudes, colocando as emoções num ser tão, assim como posso dizer assim, fraco. Né? O homem é fraco diante das grandezas, diante dos anjos. Um homem é como a gente assiste aqueles filmes, né, irmãos? Você que gosta desse filme aí, Thor, Vingadores, não é assim? O homem diante desses grandes super-heróis, o que ele é? Um ser fraco. Então, queridos, Deus criou um ser fraco, de tanta da grandeza de Deus, Deus cria um ser fraco. E aí você pode me perguntar, por que é que Deus então não destruiu Lúcifer? Por que é que Deus então não acabou com Lúcifer? Porque Deus, naquele momento, tinha uma outra parte de anjos que estavam. Então Deus não queria exterminar Lúcifer pelo seguinte: se Deus exterminasse Lúcifer, os demais que iam ficar no céu, os outros anjos, poderiam falar assim, se a gente pisar na bola aqui, a gente também vai ser exterminado. E outra razão, Deus queria permanecer Lúcifer, para que Lúcifer pudesse ver a grandeza de Deus, aquilo que ele deixou, aquilo que Deus havia criado, e principalmente fortalecer o homem, fazer com que o homem, tanto que Jesus fala assim ao homem, né? Jesus dá uma palavra e diz assim, olha, hoje estou colocando a chave dos reinos dos céus na tua mão, Pedro, e tudo que você ligar aqui na terra será ligado, e tudo que você desligar no céu será desligado. Autoridade espiritual na vida do homem. Então, quem faz a gente firme, quem faz a gente com poder e com autoridade, dentro de nós habita o quê? O Espírito Santo de Deus e a presença de Jesus. Então, naquele momento, irmãos, Deus ele não destrói o inimigo, mas ele permanece o inimigo para que o inimigo possa ver o seu fracasso, para que o inimigo possa ver a sua condenação. E a Bíblia fala que a igreja, lá no livro de Apocalipse, sempre parou para pensar que é meio doido? Parece que a história foi criada, a história já teve um fim e nós estamos vivendo na história. É uma coisa doida, é uma palavra profética. Quando a gente vê o livro, estuda o livro de Apocalipse, a gente vê Satanás sendo destruído, a gente vê Satanás, a igreja, né? Satanás embaixo dos pés da igreja. Então, queridos, nós estamos vivendo uma história que nós já sabemos o final dela, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar firmes, precisamos guardar a palavra, precisamos guardar a promessa. Não é hora de você deixar a presença do Senhor, não é hora de você abandonar a palavra do Senhor, não é hora de você deixar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Por isso, meu querido, permaneça firme. É por isso que o inimigo, o diabo, ele tenta trabalhar. A igreja vai ser perseguida nesses dias aqui. Você pode ver que começou, eles estão sentindo, né? A autoridade está sentindo que eles estão conseguindo prender a igreja, fechar a igreja, paralisar os cristãos. Então, daqui para frente, querido, vai haver mais perseguição ainda. Daqui para frente vai haver escândalos no meio da igreja. Pastores vão se mostrar, né? Deus vai começar a se mostrar quem é quem. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos se escandalizariam, nos últimos dias muitos enganariam uns aos outros no meio do povo de Deus. Então a gente já vê isso acontecendo na nossa igreja, nas outras igrejas, um traindo o outro, um querendo ser mais do que o outro, né? A vontade, por isso ainda Satanás ele continua trabalhando na vida do cristão. Pessoas que acham que são melhores do que a palavra, né? Eu vou pregar aqui, os enfermos vão ser curados porque eu vou pregar. E na verdade não. É porque nós estamos pregando a palavra, é Deus que faz a obra, mas tem pessoas se achando que são melhores do que Deus. Então, meu querido, não permita que o inimigo coloque um sentimento na tua vida de, assim como eu posso dizer assim, de que tá tudo bem, tudo tranquilo, você não precisa servir a Deus. Hoje a gente está ouvindo uma palavra muito light. Olha, venha como está, fique como está, permaneça como está, não, seja bem-vindo, não posso perder o teu dízimo, não posso perder a sua oferta, não vou pregar duro aqui, porque tem pessoas aqui que se eu pregar vai saber que eu estou pregando e falando para elas. Nós temos que pregar a salvação. E a salvação, o que é? O que João Batista, o profeta no Novo Testamento, o último profeta pregava? O que ele falava? Arrependei-vos de todo o pecado e sejam salvos. Ele não pregava assim, olha, não, fique como você está. Ele falava sobre arrependimento. E nos últimos dias a gente está ouvindo muitas mensagens sobre o quê? Prosperidade, sobre vitória, sobre milagre, né? Não, Deus ama, fique como está.
Ah, fica aí, é melhor você estar na igreja pecando do que você estar longe da igreja, né? Aquelas mensagens light. E na verdade, irmãos, tem pessoas que, se você começar a pregar muito difícil, se você começar a falar só sobre salvação, a pessoa fala, ai, parece que Deus não está falando comigo, porque eu vim aqui para ouvir uma mensagem de vitória. E a gente está vivendo um tempo assim, que as pessoas estão querendo ouvir aquilo que elas querem ouvir. Né? Ai, não, esse pastor, né? Esse pastor é muito violento, ele prega muito, só prega isso, sobre pecado, sobre... Ai, eu não gosto dessas mensagens, eu quero que ele fale bênçãos para a minha vida, eu quero ouvir bênçãos. Deus tem bênção, Deus tem milagre, mas Deus quer restaurar um povo. E é assim como nós vamos chegar aqui, Deus vem tratando do partir do livro de Gênesis até Apocalipse, Deus vem moldando o homem, trabalhando na vida do homem. E é assim que Deus quer na nossa vida. Por isso que a gente vai fazer uma escola de líderes. Para quê? Para formar líderes. Para formar pessoas preparadas para dar suporte, para ajudar o pastor, para orientar os novos, para cuidar dos novos, para fazer visita, para expulsar os demônios. Por quê? Porque o pastor está sobrecarregado, o pastor não consegue alcançar todo mundo, não consegue visitar todo mundo, não consegue fazer tudo sozinho. Então ele precisa do quê? De pessoas que estejam do lado, dando suporte, ajudando, abençoando, cuidando, curando, pregando, visitando. Olha quanta coisa tem para fazer, levando ceia, abençoando. Tem tanta gente com dúvida, querendo conhecer a palavra, né? Tem pessoas querendo conhecer a palavra e não tem gente para explicar tudo isso. Tá bom? Então, queridos, Lúcifer, ele foi expulso. E quando Lúcifer sai do céu, ele vem para a terra e ali destrói a terra. Aí Deus vai lá, forma o homem e Deus cria a criação. Aí Deus criou o quê? Adão e Eva. Os primeiros, né? O primeiro homem, a primeira mulher na face da terra. Aí vem o quê? Aquilo que nós já conhecemos, a desobediência do homem, a escolha do homem. Deus é maravilhoso que ele deu o quê para nós? Livre arbítrio. Guarda isso no teu coração. Livre arbítrio. Deus falou assim, olha, eu vou colocar a árvore do Jardim do Éden. Deus não poderia falar assim, não vou colocar árvore nenhuma, vocês vão ficar aqui e pronto, acabou. Não, mas Deus falou, vou colocar a árvore do Jardim do Éden. Vou colocar essa opção. A partir do momento que vocês comerem, vocês morrerão. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Deus colocou as duas alternativas. E o homem escolheu o quê? O bem e o mal. Morrer. Né, viver, passar essa luta. Mas por quê? Porque Satanás também tem autoridade, Satanás estava ali. Veja bem, irmãos, que nós estamos vivendo no território do inimigo. Por isso que Jesus fala assim, né? Por isso que Jesus fala assim, Pai, livra-os do mal, né? Livra cada um do mal. Por quê? Porque nós estamos vivendo no território onde Satanás, ele achava que aqui a terra seria o lugar dele. Habitação dele. Então, meu querido, nós estamos vivendo realmente no território do inimigo. Por isso que é tanta luta para o cristão. Não é fácil. É fácil ser cristão nos dias de hoje? Não. Está sendo fácil você estudar a Bíblia aqui? Olha, nós estamos com 10 pessoas nos seguindo aqui. E tem pessoas da igreja que nunca assistiram uma aula. Tem pessoas da igreja que não estão assistindo nem o culto online. Tem pessoas da igreja que não estão nem aí para nada. Eles estão se preocupando com o dia a dia, estão se preocupando em tantas outras coisas, mas nós precisamos ter consciência que nós precisamos do Senhor. Tá? Nós estamos no território do inimigo. Então, se eu estivesse na igreja, eu ia dizer assim, diga para o teu irmão, você está no território do inimigo. Não é assim? Por que a gente fala assim, diga para o teu irmão, para que a gente possa guardar na nossa cabeça? Tá bom? Eu já vi um stand-up aí, que o cara do stand-up ficava falando assim, né? Repita aí, o povo lá com aquela cara. Não, irmão, isso aqui é usado, é uma técnica usada para a gente guardar. Nós estamos vivendo o território do inimigo. Então, a vitória nossa, irmão, será através das bênçãos de Deus. E demorou para o povo de Israel entender isso. Né? E para nós entendermos que quem vai nos dar e garantir a vitória, essa vitória vem do Senhor, tá bom? Então aqui a desobediência, aí vem quem? Caim e Abel. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não sei quem matou quem aqui, né? Então vamos lá. Caim matou Abel, tá certo? Então a letra A, para você guardar aí, Abel é o que fez a oferta. Abel ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Caim ficou com inveja porque a oferta de Abel foi aceita, porque Caim levou um mais ou menos, né? E Deus corrigiu Caim, falou, Caim, na próxima você traz.
E olha só, não era melhor Caim preparar uma oferta, pedir perdão a Deus e preparar uma oferta, mas aí você vê a maldade que tem no coração do homem. As pessoas preferem matar o outro de inveja do que tentar ser melhor do que o outro, tentar procurar corrigir as suas falhas, mas as pessoas estão olhando o que é mais fácil hoje? Você olhar as suas falhas ou olhar a falha do outro? Você olhar a falha do outro. É mais gostoso você olhar a falha do outro, é um Big Brother, né? Você olha a falha do outro, nossa, como que o outro faz, como que o outro fala mal, como que o outro faz isso. E às vezes a gente tá pior do que o outro. E Caim foi lá e matou Abel. Aí Deus vem, corrige, protege. Pastor, mas Adão e Eva só teve 2 filhos e depois a Bíblia vai falar que depois veio um chamado Sete. Lembra que eu já falei aqui, queridos, que eles tiveram muitas filhas, as mulheres não eram contadas. Era o costume do povo judeu, as mulheres não eram contadas, apenas era contada os homens, né? Os nascidos homens eram contados. E alguns aqui nem foram lembrados porque nem a história marcaram, entendeu? Então, quando Adão e Eva saem do paraíso, eles vão casar com quem? Daí a Bíblia fala que eles foram se casando, eles foram se casando entre irmãos, tá? Foram procriando, casando, tanto aqui que Caim casou com uma irmã, Abel casou com uma outra irmã. Naquela época Deus não tinha escolha, né? Não tinha Extra, não tinha Carrefour, não tinha WhatsApp, eles foram se conhecendo. Né? Não tinha televisão, eles foram ali e era normal, era comum, Deus permitiu isso, tá? Aí, queridos, Sete veio no lugar de Abel, e Sete foi um filho muito abençoado. E por que Sete? Sete significa... Número 6 significa o quê? O número do homem, né? Mas o número 7 significa o quê? Perfeição. Guarda isso. E 7 gerou uma geração abençoada. Já a geração de Caim, eu já vou falar daqui a pouco, porque Caim foi o quê? Amaldiçoado por Deus pelo fato dele ter praticado o primeiro assassinato na Bíblia, tá? Esse aqui nós falamos bastante, ó. Gênesis 6, capítulo 1 a 4. Vamos ler lá? Gênesis 6, de 1 a 4. Qual que nós vamos falar agora? Os Nefilins. Pastor, eu já participei dessa aula, eu já ouvi sobre isso, mas nós estamos recordando tudo isso para que fique bem fixado, tá? Quem está das aulas anteriores sabe que quem são esses povos aqui? Quem são os Nefilins? Hein? Responda aí, quem são os Nefilins? Os Nefilins, a palavra Nefilins, como nós já ensinamos aqui, vem de gigantes, vem de anjos caídos, tá? Nefilins vem de gigantes, anjos caídos. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante diz assim. Olha lá. Olha aqui, estão passando aqui, estão colocando o versículo. Legal. Ô, pastor Claudemir, seja muito bem-vindo, né? Que honra você estar aqui participando, né? Pastor Claudemir, às vezes eu participo também lá da sua live, tenho aprendido algumas coisas, viu? Que Deus abençoe a tua presença aqui. Você sabe que você está aqui no meu coração, viu, pastor? Seja muito bem-vindo, né? É uma honra ter você aqui. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1 diz assim, ó. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra, e lhe nasceram o quê? Filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele, para sempre. Ele só viverá 120 anos. E naquele dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, note aqui nesse texto, os filhos de Deus possuíram quem? As filhas dos homens. Por que não fala aqui os filhos de Deus possuíram as filhas de Deus? Não, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Significa o quê? Que os anjos decaídos se transformaram em homens
e possuíram as filhas dos homens, tá? Você pode ver que muitas das vezes uma das qualidades dos anjos é se transformar em homem, né? Quando Deus veio trazer uma palavra para Maria, você acha que... Você já parou para pensar que às vezes assim a gente aprende aqui, a gente aprende algumas coisas aqui assim, ó... A gente assiste na televisão os anjos, né? E parece que os anjos só têm assim aquela aparência bonita, né? Uma asazinha pequenininha, angelical, né? E às vezes aí a gente acha que o anjo, ele é... Quando a gente vê Isaías escrevendo, né? Descrevendo como que era um anjo, se fica assim, caramba, meu, puxa, o anjo, né? Isaías descreve um serafim. E nesse serafim ele tinha o quê? 6 asas. Ele fala que o anjo, ele tinha 4 rostos. Você fala, caramba, né? Você fala assim, eu fico doido, né? Lá no livro de Ezequiel, ele descrevendo o anjo, você fala, não, tô doido, tô... Você já imaginou? Você lá no seu quarto, de repente chega uma pessoa, um ser, e os anjos eram grandes, um ser que chega lá e de repente ele tem 4 rostos. Então, meu querido, é complicado. Então, os anjos, como que eles vinham para falar com os homens? Ele vinha da aparência humana que o homem pudesse conhecer. Então, eles sabiam... Como que eles identificavam que era um ser divino? Eles identificavam por quê? Pelo fato daquele momento, aquele ser, ele ser um ser parecido como um profeta. Então, eles identificavam que aquilo era de Deus porque eles eram o quê? Um profeta. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, onde eu parei. E o Senhor, no versículo 5, e o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra em toda a inclinação dos seus pensamentos no seu coração, e era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu de ter feito o homem. Você já parou? Olha só. Deus aqui, ele ficou furioso, ele se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Esses anjos caídos aqui, eles se transformaram em homens, né? Se casaram com mulheres. Essas mulheres começaram a engravidar e começaram a dar o quê? Um povo gigante, um povo diferente, um povo forte, eles tinham poder. Quando a gente assiste aqueles filmes que tem gigantes, quando a gente assiste aquelas coisas que tem coisas assim na face da terra, a gente fala assim, caramba, será que existiu isso? Ah, isso aí é ficção. Nada, tá aqui, os nefilins. Aí Deus pega esses anjos caídos e eles são trancados até o dia do julgamento final. Esses anjos aqui não têm mais liberdade de trabalhar. Então os anjos que estão aqui, os outros demônios que estão junto com Lúcifer, quando viram que Deus estava trabalhando e prenderam eles, os outros anjos tiveram um limite de atuação. Então, nesse momento aqui, esses anjos estão trancados, tá? E olha só, irmãos, a Bíblia fala, não consigo provar isso biblicamente para vocês, mas em Apocalipse fala que quando a igreja for arrebatada e houver o momento de... Como é que fala mesmo? Vai ter o momento a igreja arrebatada, vai ter uns 7 anos em que a terra será assolada, né? Virá o quê? A tribulação. Esta é a palavra que está tentando lembrar. Tribulação. E a Bíblia fala que os demônios que estavam presos, aprisionados, serão libertos por um período de tempo para atormentar as pessoas que vão estar na tribulação. Então, você já imaginou, irmãos? Então, vai ser um grande caos, uma grande dificuldade terrível. Então, quando a gente fala que Jesus está voltando, quando a gente fala assim, olha, Jesus vai voltar, vai levar a tua igreja, vai na primeira leva, meu irmão. Não fica esperando não as coisas acontecerem para você falar, nossa, olha, o pastor Alexandre falava, ensinava isso. E eu também tenho que acreditar nisso que eu estou ensinando, irmão. Senão eu vou ficar aqui e vou falar assim, eu ensinei e fiquei. Quais as condições para o homem não ser salvo? Quando o homem ouve por aqui e sai por aqui. A palavra ela tem que entrar por um ouvido e vir
para dentro do nosso coração. Então, meu querido, eu quero dizer, guarda a palavra. A salvação, ela é, como que eu vou usar um exemplo aqui? A salvação, ela tem que ser, não é só quando você desce as águas do batismo. Você desceu as águas do batismo, você recebeu o quê? O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Você aceitou Jesus, então a salvação, você não pode falar assim, já recebi a salvação, beleza. Vou deixar aqui e vou viver a minha vida. A salvação, ela é conquistada todos os dias. Olha, eu tenho a salvação. O que eu preciso para manter minha salvação? Pedir perdão, ir na igreja, ler a palavra, purificar o meu coração, ter a minha vida no altar. Então, a salvação tem que ser cuidada. É como um recém-nascido. Eu vou cuidar da salvação. Tem gente que usa um ovo, né, para usar de experiência para as pessoas cuidarem. Representa o quê? Um amigo, representa alguém na vida. Você não pode derrubar o ovo. Faz essa experiência com os adolescentes, com os juniores. Né? Não derrube seu ovo que isso é seu amigo. E a salvação é assim. Você tem que guardar a sua salvação, proteger a sua salvação, manter a sua salvação. Tá? Tem gente que acha que desceu as águas do batismo. Não, já estou salvo. O pastor falou assim, aquele que crê e for batizado será salvo. É o primeiro passo. Tem gente que fala assim, não, eu tomando Santa Ceia, uma vez por mês eu já estou salvo. Ai, Senhor, olha, eu já estou salvo. Não, irmãos, a salvação tem que manter e proteger todos os dias. Vamos ver como é que está a minha salvação aqui. Opa, olha, eu preciso limpar, tirar esse pecado, eu preciso corrigir essas coisas na minha vida, porque quando a trombeta tocar, você vai ser salvo, você vai ouvir a trombeta, a igreja vai ser arrebatada. Mas aquele que está distante, aquele que vai na igreja por ir, aquele que não está nem aí com nada, esse não vai ouvir a trombeta. Então esse vai passar pela grande tribulação, tá? Então esse aqui é um dos assuntos que nós vamos tratar. Então continue acompanhando a nossa aula que nós vamos chegar nessa fase, tá bom, meus queridos? Então esses Nefilim são anjos caídos, gigantes, que eles estão aprisionados. Aí Deus manda o dilúvio, porque Deus... O que Deus pensou? Deus falou assim, cansei da humanidade. Aí Deus vê um homem chamado Noé. Aí mesmo assim, Deus age de misericórdia. Noé construiu a arca, pregou, falou, olha, Deus vai destruir com dilúvio. Mas o pecado na vida das pessoas, é por isso que eu falo, queridos. O pecado, quando ele se instala na vida do homem, quando o pecado está na vida do homem, a gente, irmãos, não tem como. A gente não consegue enxergar Deus. A gente acha que tudo é normal. E a Bíblia fala em Mateus 24 que o homem estava dando em casamento, que o homem estava na festa, que o homem estava caminhando comum, normal, igual a gente estava antes da pandemia, né? Vamos tirar isso aqui. Antes da pandemia, o que a gente estava fazendo? Organizando, tinha gente que já estava programando viagem, né? Eu tive alguns convites, né, assim, de pessoas que vieram fazer orçamento para que eu pudesse levar eles no aeroporto no mês de junho, né? Vieram assim, quanto que cobra para você levar a gente no aeroporto? Quanto que fica para você ir buscar, levar a gente? Então, eu estava com 3 viagens já preparadas para levar essas pessoas, porque eles iam tirar férias. Já estavam fechados, não, nós vamos fechar com você, você vai levar a gente em tal dia, tal horário. Marquei lá. Essas viagens não aconteceram. Por quê? Porque mudou completamente a nossa vida, a nossa história. Quem imaginaria que esse vírus ia mudar toda a história da humanidade? E assim será a volta de Jesus. Por isso, queridos, desperta a tua vida para o Evangelho, desperta a tua vida para a palavra, tá? E Noé ficou lá falando, olha, vai chover, vai ter... Eles nunca viram chuva. Aí até que veio o dilúvio, matou a todos, só ficou a família de Noé. De Noé nasceu, né, os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé, tá? Quando Noé sai da arca, né? E eu estou falando da arca, não estou falando da arca da aliança, estou falando da arca que ele construiu um grande barco. Quando ele sai da arca, a primeira coisa que Noé vai fazer é plantar. E ele planta uma vinha. E quando dá uva, ele faz um vinho. E quando ele faz o vinho, ele toma a noite toda aquele vinho, fica embriagado, entra na tenda, tira a roupa, fica pelado. Daí Cã vai lá, o filho mais novo vai lá e fala para os irmãos, nossa, eu vi o nosso pai lá pelado, nu. Aí os irmãos vão, que eu já contei aqui, pegam um lençol, eles vão de costa, né? Cada um pega aqui um lençol, vai, joga sobre o pai, porque era uma vergonha você ver o pai nu. Era uma vergonha. Quando Noé volta daquele momento, daquela noite de loucura que ele teve, daquela bebedeira, que Noé ficou bêbado, né?
Os irmãos contam o que Cã falou, que Cã riu do pai, né? E aí Noé vai e amaldiçoa, mas não amaldiçoa Cã, amaldiçoa Canaã, que era filho de Cã. Disse assim, você vai ser escravo do seu tio Jafé e vai ser escravo de Sem. E naquele momento Canaã é amaldiçoado, a família de Cã é amaldiçoada, tá? Então naquele momento, irmãos, puxa, né? Eles ficam sem chão. Cã ficou amaldiçoado. E aí, queridos, a linhagem de Cã ficou tão revoltada, a família de Cã, por Noé ter falado, e daí caminha, passa a fase de Noé, eles vão multiplicando, daí vem quem? Um descendente de Cã, Nimrod. Esse Nimrod aqui, a Bíblia fala muito pouquinho dele, mas ele vem e começa o quê? Vamos fazer uma torre, que essa torre chegue diante de Deus. E aí, muitas das vezes, irmãos, eu ficava... Olha só, quando a gente lê a Bíblia, a gente não conhece outras coisas. E a gente vê que eles estavam criando a Torre de Babel, daí Deus vem, na narrativa do texto, Deus vem e fala assim, olha, eu vou confundir porque essa torre aqui eu não quero que faça, não. Puxa, eles estavam fazendo uma torre, eles estavam querendo edificar uma torre, querendo formar um povo. A ideia de Nimrod era uma ideia boa, aparentemente lendo o texto. Olha, o que Nimrod fala? Vamos construir uma torre, vamos ser os melhores, vamos formar vamos ficar todo mundo junto aqui, vamos formar um povo diferente, um povo que nós vamos habitar. E eles eram muito inteligentes, eles começaram a construir essa torre. Nós vamos formar uma nação poderosa. Aí você fala assim, olha, Deus não quer ninguém crescendo, Deus não quer ver ninguém prosperando, Deus não... Olha, a intenção deles não era nada maligno, destruir, matar alguém, né? E quando eu li isso, eu falei assim, nossa, como Deus foi perverso. Mas aí, quando você começa a estudar a Bíblia e você vê que, olha, por isso que é importante você descobrir quem é quem, da onde que veio, a descendência das pessoas. Ele veio aqui querendo realmente ser melhor do que Deus, porque Deus havia amaldiçoado o seu pai, o seu avô, né? Nimrod queria se vingar do povo de Deus. Então essa torre aqui era para ser uma torre melhor do que o Deus de Noé, melhor do que o Deus dos seus tios aqui, dos seus, né? Porque amaldiçoar, então Nimrod estava planejando ser melhor, um povo melhor do que o que Deus havia criado. Então Deus naquele momento falou, opa, olha o sentimento de Lúcifer entrando em Nimrod. Olha o sentimento de Lúcifer entrando nesse povo aqui. Aí Deus vai lá e faz a confusão das línguas. Foi ali que foi criado o quê? O italiano, a língua, o alemão, o japonês. Aí começou, né? Aí eles começaram a falar, aí cada um foi num grupo. Aí o outro lá falando lá, né? Mamma mia, bom giorno. Aí pega aquele povo, falou, você está falando a mesma língua minha. Aí eles foram dividindo as nações. Foi aqui que começou. A Torre de Babel significa confusão das línguas, né? Então é importante você entender isso aqui. Quando alguém chegar para você e perguntar, mas como que surgiu o japonês? Como que surgiu essas línguas, o alemão? Como que aconteceu tudo isso? Aqui na Torre de Babel, eles se ajuntaram, cada um falando a mesma língua e cada um foi habitar numa terra diferente, tá bom? De Nimrod, irmãos, a Bíblia do livro de Gênesis vai falar sobre Tera. Tera era um homem muito bom, habitava numa terra boa. Deus tinha um projeto grande na vida de Tera, era um homem temente a Deus. Ele teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã, tá? Por que eu fiz aqui esse sinalzinho da cruz aqui? Porque Harã morreu e ele deixou Ló. Lembra que Abraão, Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, leva agora. Então, Abraão ficou com dó porque Ló tinha perdido o pai, né? Que era o irmão de Abraão, o tio, né? Então ele pega o sobrinho como filho, porque Abraão não tinha filho. Então, Abraão achava que Ló seria o escolhido de Deus. Mas Deus, quando chega e fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu vou fazer você pai de uma grande nação. E Abraão, Sara, esposa de Abraão, não podia gerar filhos. E ele achou, que ele falou, não posso deixar meu sobrinho aqui. Então Deus pega e Abraão pega e leva Ló. Tá? Leva Ló como seu sobrinho e tal, e tal, e tal.
Naor fica na terra do pai. O pai de Abraão morre, então Abraão ficou praticamente sozinho, né? Abraão então teve que sair, o irmão aqui não quis saber. O pai morreu sem ver o filho, porque Naor não voltou mais. Então Abraão aqui recebe a promessa e continua o chamado de Deus na vida dele. E leva Ló, que era o sobrinho. Por isso que Abraão levou Ló. Porque ele não tinha, né? Não tinha quem se apoiar. Então ele leva Ló. Mas levando Ló, também Ló foi uma grande pedra de tropeço na vida de Abraão. Porque qual que foi o chamado de Deus para Abraão? Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua família e vai para a terra que eu te mostrei. O que Deus falou? Sai do meio da tua terra, do meio da tua família. Às vezes eu vejo o crente assim, irmãos, que ele tem crente que começa a usar uns versículos, né, dizendo assim, aí Deus falou agora para mim agora aceitei Jesus, não é para mim misturar mais com a minha família. Não é isso. Agora eu não quero mais aqueles parentes endemoniados na minha casa. Não é isso. Eu não quero mais ter contato com a minha família. É por isso que as pessoas têm bronca do evangélico, né? Mas também não é para você ir lá praticar tudo o que eles estão fazendo, porque agora eles estão olhando para ver realmente se vocês mudaram, né? Então, mas você tem que tratar bem o teu tio, você tem que tratar bem as suas pessoas da tua família. Eu lembro que quando minha mãe se converteu, minha mãe falou para minha tia, para o meu tio, falou, olha, a partir desse momento aqui, eu não quero mais forró na minha casa, não quero mais, porque meu tio vinha todo Natal, meu tio, minha tia vinha, eles dançavam, eles faziam a noite de Natal, e eu era criança, eu gostava muito quando meu tio vinha, porque meu tio vinha e ele dava dinheiro, né? Meu tio falava assim, olha, tira os cabelos brancos que eu tenho aqui, que para cada fio de cabelo branco que você tirar, eu vou te dar, como se fosse hoje, eu vou te dar R$1. Gente, eu falava, pode aqui, e ficava lá tirando os fios de cabelo branco do meu tio. Meu tio tinha muito cabelo branco, né? Isso é lógico, meu tio queria nos abençoar, dar dinheiro. E aí minha mãe pega e fala assim, que antigamente as pessoas tinham um negócio assim fechado. Irmãos, Deus não quer tirar você do convívio dos seus amigos, mas você não pode se envolver com seus amigos. Você está entendendo? É a mesma coisa aqui do exemplo de Daniel. Daniel foi tirado do meio do seu povo e foi levado para uma terra que era totalmente babilônica, né? Uma terra perversa, uma terra que... E ali, Daniel, o que Daniel fala assim? Eu estou no meio dos babilônicos, mas eu não vou se contaminar. É isso que tem que acontecer na nossa vida, a não contaminação, irmãos. E aí, minha mãe chega e fala assim, não quero mais que vocês venham aqui na minha casa, porque agora nós somos crentes. Agora a gente não pratica mais nada disso que vocês estão fazendo. E aí meu tio nunca mais voltou. E eu não sei, né? Eu perdi contato com as minhas primas, eu perdi contato, não sei quando minha tia faleceu, não sei quando meu tio, nós perdemos contato completamente, né? Já tentei procurar minhas primas no Face, perdemos contato completamente da família, a única família que a gente tinha, entendeu? Então, tem pessoas, tem cristão que ele parte para o lado radical, e não é isso. Você tem que levar o lado bom de Deus, mas você tem que trazer as pessoas para o seu lado, e não as pessoas levarem você, tá certo? E aqui a gente vê o quê? Abraão, escolhido por Deus, aí ele não podia gerar filhos porque Sara era estéril, daí Sara dá Agar, que era uma escrava, lembra que eu já falei sobre isso? Aí de Abraão e Sara, primeiro de Abraão e Agar vem Ismael. Aí quando Sara engravida, Sara quer dar um fim em Ismael em Agar, mas Deus fala, não, eu vou continuar. Por isso que nasceu aqui os ismaelitas. E os ismaelitas foram um povo no deserto, e eles também foram inimigo de Deus. Lembra aqui? O inimigo, Nimrod foi inimigo do povo de Deus. Ismael também se transformou, ficou bravo, porque daí quando nasceu Isaac eles queriam dar um fim, né? Isaac casou com Rebeca, Rebeca também era estéril, demorou um pouco para ter filhos, mas quando veio gêmeos, Esaú e Jacó. Quem era o filho para ser abençoado era Esaú, porque era o primogênito, sempre o primogênito levava 2 porções de bênção, não era apenas uma só, 2 porções da herança, mas Deus já havia falado na barriga de Rebeca que Jacó seria o líder, só que Jacó ele é muito ansioso. E Jacó começa, aí já contei a história aqui de Jacó, Jacó engana o pai, Rebeca ama mais Jacó do que Esaú,
Já Isaac gostava mais de Esaú do que Jacó, mas aí no final da vida, quando o pai abençoava, Isaac já estava velhinho, Jacó vai, engana o pai, daí tem que fugir do irmão, daí Esaú queria matar Jacó, Jacó vai correndo para o lado do seu tio, Labão, chegando lá ele se apaixona por Raquel, só que quando ele trabalha para casar com Raquel, 7 anos, Labão dá Leia, que era a irmã mais velha, aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, Raquel não pode engravidar, a maior paixão de Jacó era Raquel, e Leia vai dando filhos, porque Leia queria ter, né, queria ter o amor de Jacó. E ela vai dando filhos. Aí Raquel, quando vê que Leia vai dando filhos, ela coloca a escrava Bila. Aí Bila tem filhos em favor de Raquel. Aí Leia vê que Bila está dando filhos para Jacó no lugar, dá outra escrava chamada Zilpa. Então Jacó teve 4 mulheres. E dessas 4 mulheres, eles tiveram muitas filhas. Lembra que eu conto que somente uma é contada porque aqui ela aquela história que eu contei para vocês, né? De que a filha foi estrupada, né? Pelo príncipe de Siquém, né? Que é Dina. Então aqui, resumindo aqui, o povo de Israel, o que eles tiveram? 12 filhos, tá? 12 filhos. Uma filha chamada Dina, e 2 netos do filho de Jacó, que ele mais amava com Raquel, que foi o quê? José. Filho com Raquel, ele teve 2 filhos. José, que é o principal, que nós já contamos a história semana passada, e Benjamim. Quando ela tem o segundo filho aqui, Benjamim, ela morre no parto. Então, o nome de Benjamim era para ser Malom, um nome de dor, porque Raquel fala assim, de tanto que eu tive dor que Malom nasceu. Daí Jacó não coloca de Benjamim, que é um nome abençoado. Ele não quis colocar o nome de dor, ele colocou um nome que era um nome diferente. Então ele teve 12 filhos, uma filha e 2 netos que a Bíblia menciona. Ah, pastor, mas se ele teve 12 filhos, ele não teve um monte de neto? Mas lembra que a Bíblia só conta os que marcaram a história. É por isso que eu falo, meu querido. Marque a sua história com a sua casa, com a sua família. Faça alguma coisa para Deus. Não faça com que... Teve muita gente aqui, mas ninguém foi citado. Se não foi citado, porque eles não fizeram nada de bom para ninguém. Só viveram, comeram e morreram. E não é isso que Deus quer na nossa vida, que a gente possa produzir bons frutos, que a gente tenha crescimento, que a gente possa produzir, tá bom? Então, contando aqui, quantos vão dar? 12 filhos, uma filha e 2 netos. Dá 15 filhos. Só que Dina, como mulher, não é contada. Levi, ele recebeu a bênção de Deus, mas Levi, ele é... A bênção de Levi, do povo dos levitas, né? Eles têm a herança deles, é a herança de Deus, Deus na vida deles. Então, por isso que eles não são contados, porque eles estão divididos, né, junto com as 10 tribos. Então, o que eles faziam? Eles só cuidavam da parte espiritual, sacrifício, oferta, da igreja, do culto. Então, eles não são contados como filhos. José foi tirado porque Jacó resolveu dar a bênção de José para os 2 filhos de José. Por isso que os netos estão sendo contados, Efraim e Manassés. Tá certo? Então essas 2 tribos aqui, tirando a de Levi, vai dar os 12 filhos. Tá bom? Tira Dina, tira Levi, tira José. Sobra quantos espaços? 2 espaços entre esses 2 aqui. Tá bom? E daí dá os 12 filhos de José. Os 12 filhos de Jacó formam o quê? As 12 tribos. E quando eles formaram 12 tribos, lembra que eu contei na aula passada que José era o filho querido de Jacó, e eles tinham contado que José havia morrido, que tal. Quando havia fome na face da terra, eles vão lá pedir. Tudo isso eu contei na aula passada. Eles vão lá, e quem era o governador do Egito? José. E aí José vai, se revela, fala com os irmãos, perdoa os irmãos, traz o pai. E naquele momento José traz
70 pessoas que estavam aqui da família de Jacó, entre filhos, netos, né? Eram 70 pessoas, eles entram na terra do Egito. Tá? E eu vou terminar essa aula hoje lendo as bênçãos que Jacó deu a cada um dos filhos, e a gente vai terminar a aula. Nossa, pastor, mas o senhor não ia falar da entrada do povo no Egito? Sim. Nós vamos dar sequência. A entrada do povo foi isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi um resumão de tudo o que aconteceu, né? Esse aqui é importante você guardar para o seu ensinamento, e é importante você entender. Dos 12 filhos de Jacó, a família de José, o povo judeu entrou 70 pessoas no Egito. E quanto que eles saíram lá? Mais de 2 milhões de pessoas. Daí, terça-feira eu vou dar continuidade e vamos entrar no livro de Êxodo. Então, para a gente terminar aqui a nossa aula, Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, Érica. Vamos terminar aqui. Gênesis 49. Não precisa escrever tudo aí não, Érica, tá bom? Senão você vai morrer de tanto escrever, hein? Diz assim, ó. Gênesis 49, versículo 1, é o momento que Jacó começa a abençoar os seus filhos, tá? Então diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhe diga o que lhe acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, e ouçam o que diz Israel, seu pai. Uma coisa aqui, irmãos. Quando Jacó lutou contra o anjo pedindo mudança, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Por isso que o povo de Israel hoje é chamado de Israel. Porque Israel passou a ser Israel porque Deus começou a abençoar essa nação através de Jacó. Porque o nome Jacó era o quê? Enganador, era o que pecou, era o mentiroso. E Deus falou, agora eu vou mudar o teu nome. Mudou para Israel, tá bom? Então por isso que ele fala assim: assim diz Israel, seu pai. Rúben, primeiro filho, você é o primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior, honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai. O meu leito o desonrou, porque Rúben teve um caso com uma das esposas de Jacó. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe das suas assembleias, porque a sua ira mataram os homens. Lembra que eles foram se vingar de Dina? Versículo 8. Judá, seus irmãos louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. E assim, você pode ler na tua casa, você vai ver todas as bênçãos de cada filho que Jacó. Isso aqui é lição de casa para você ler lá na tua casa, para você estudar lá também, porque não adianta você ficar só aqui, o pastor falando, e você às vezes fala assim, ai que legal, nossa, que maravilha, mas faça a sua parte, leia Gênesis, comece a ler Gênesis agora que você está entendendo toda esta parte, leia lá, tira suas dúvidas, amém? E eu quero te convidar para o culto da noite hoje. 8 da noite nós teremos um culto transmitido ao vivo aqui pelo Facebook. E no domingo nós teremos também o nosso culto às 7 da noite, tá? Como a gente não pode ter pessoas presentes na nossa igreja, então peço para que você acompanhe. Queridos, lembre de levar o teu dízimo, a tua oferta. Durante o culto você pode levar o teu dízimo, pode levar a tua oferta. Tem sempre um diácono lá recolhendo a tua oferta. Você pode fazer transferência bancária, mas ajude a gente manter o ministério com portas abertas. Amém? A tua oferta, o teu dízimo é muito importante para o ministério do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado por essa aula. Terminamos o livro de Gênesis. Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem, terça-feira, vamos começar a falar sobre o Êxodo, falar sobre o deserto. E que o Senhor nos dê graça, paz, bênção em todas as áreas e abençoe o nosso culto logo mais à noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma ótima tarde. Até o culto da noite.